Em um mundo de constante mudança, o conhecimento permanece como a nossa bússola mais verdadeira. Existe um instante na vida em que tudo ao redor parece silencioso demais, e justamente nesse silêncio você percebe que existe uma pergunta que nunca teve coragem de responder: por que eu ainda não cheguei onde eu quero? Essa pergunta é tão incômoda que muitos fingem que ela não existe, empurram com a barriga, enterram em distrações, mascaram com desculpas. Mas hoje, aqui, agora, eu quero que você tenha coragem de encará-la de frente. Porque ela não é um ataque. Ela é um chamado. Um chamado para um destino que talvez você tenha esquecido, mas que nunca esqueceu de você. Eu quero que vocês respirem fundo por um segundo. Quero que sintam o próprio peso da vida que carregam nos ombros, não para sofrer, mas para lembrar. Lembrar que, no fundo, vocês sabem que nasceram para algo maior. Sabem que existe um fogo dentro de vocês que ainda não foi completamente aceso. E se eu te dissesse que existe um princípio, um único princípio, capaz de reacender essa chama e mudar o rumo da sua vida? Se eu te dissesse que Napoleão Hill, ao estudar as mentes mais extraordinárias do planeta, descobriu que tudo começa da mesma raiz, um propósito definido? Eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui agora. Porque isso não é um vídeo. É uma travessia. E eu estou disposto a te guiar como alguém que já viu, viveu e estudou profundamente as batalhas invisíveis que você trava dentro da sua mente. E antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa simples, mas crucial. Você tem coragem de olhar para a própria história sem filtros? Coragem de entrar na escuridão da própria mente para descobrir o que te impede de seguir em frente? Porque se tiver, hoje pode ser o dia em que sua vida muda de direção. E não é exagero. É causa e efeito. Toda pessoa que mudou sua realidade, seja um milionário construído do zero, seja um sobrevivente que se reergueu do fracasso total, começou entendendo uma verdade tão simples quanto poderosa: sem um propósito definido, você é como um navio sem bússola navegando num mar de distrações. Você até se movimenta, você até se esforça, você até luta, mas não chega a lugar nenhum porque não sabe para onde está indo. E Napoleão Hill foi absolutamente claro: o ponto de partida de toda conquista é o propósito. O que eu vou te mostrar hoje é mais do que teoria. É mais do que motivação. É mais do que uma análise de princípios. O que eu vou te entregar é um mapa mental, um que foi construído a partir da observação dos maiores gênios da realização humana. E eu quero que você use esse mapa como se sua vida dependesse disso. Porque, de certa forma, depende mesmo. Antes de continuarmos, deixa eu pedir algo do meu coração para o seu. Já deixa o seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que buscam a verdadeira liberdade mental. E se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma análise sobre a mente humana que pode te levar de onde você está para onde quer chegar. Este canal não é apenas conteúdo, é um laboratório de transformação mental. Quanto mais você se conecta, mais você evolui junto comigo. E agora, antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Se tudo o que você deseja, absolutamente tudo, estivesse do outro lado de um único ajuste mental, você teria coragem de fazê-lo? Porque é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Como o propósito, quando bem definido, reescreve o destino. Como ele reorganiza suas prioridades, expulsa suas dúvidas, destrói suas limitações e transforma sua mente numa máquina de realizar. E você vai perceber que não existe nada de místico nisso. É lógica pura. É engenharia da mente. É exatamente o que os grandes fizeram, mesmo que nunca tenham usado esse nome. E deixa eu te contar uma coisa sobre a jornada que a gente vai viver juntos nos próximos minutos. O protagonista não é uma história inventada. O protagonista é você. Você com seus medos. Você com suas quedas. Você com aqueles pensamentos que te sabotam de madrugada. Você com aquele sonho que esconde dos outros porque tem medo de parecer grande demais. Tudo isso faz parte da trama. E eu quero que você entre na história não como espectador, mas como personagem central. Porque aqui, ao contrário dos filmes, o final não está escrito. Enquanto te conduzo por essa aventura mental,
eu quero que você comece a perceber coisas dentro de si que talvez nunca tenha notado. Quando eu falar de propósito, você vai sentir um nó na garganta porque sabe que deixou seu propósito adormecer. Quando eu falar de disciplina mental, você vai lembrar dos momentos em que precisou dela, mas fugiu. Quando eu falar de persistência, você vai recordar das vezes em que desistiu a um passo da vitória. E é exatamente assim que deve ser. Este vídeo não é um conforto. É um espelho. E antes de irmos para o próximo passo dessa jornada, eu quero fazer um convite especial. Se você chegou até aqui, comente motivação e veja a sua vida alavancar e prosperar. Essa palavra vai marcar o momento em que você decidiu que era hora de assumir o próprio destino. E talvez, mais pra frente, você volte aqui e veja que essa decisão foi o início de tudo. Agora, eu quero que vocês imaginem algo comigo. Imaginem que a vida de vocês é como um trem parado numa estação escura. Durante anos, vocês tentaram fazê-lo andar. Tentaram empurrar uns centímetros. Tentaram acender a luz. Tentaram mudar os trilhos. Mas nada funcionou. Até que, um dia, alguém te entrega uma chave. Uma única chave. E diz, quando você ligar esse motor, tudo muda. Essa chave é o propósito. E hoje, eu vou te ensinar a girá-la. Essa é a promessa. E eu vou cumprir cada palavra. Antes de avançarmos, eu quero que você faça algo simples. Imagine sua própria mente como uma grande sala, silenciosa, iluminada por uma luz fraca que balança como se estivesse prestes a se apagar. No centro dessa sala, existe uma porta. E atrás dessa porta está tudo o que você deseja conquistar. Todas as versões de si mesmo que você sabe que pode ser, mas ainda não se tornou. Essa porta não está trancada. Ela nunca esteve. Mas existe uma trava invisível, a confusão. A falta de direção. O vazio de um propósito não definido. O que nós vamos fazer agora é destravar essa porta. E para isso, eu preciso te conduzir por uma análise profunda, quase cirúrgica, da jornada mental que qualquer pessoa precisa atravessar para transformar intenção em destino. Toda grande transformação, seja financeira, emocional, profissional ou espiritual, começa da mesma forma, com o reconhecimento da prisão mental. E essa prisão não é feita de paredes, mas de hábitos automáticos, medos antigos, dúvidas que você herdou sem perceber. Napoleão Hill insistia nisso: você não controla nada enquanto não controla a sua própria mente. E, para controlar a mente, você precisa entender primeiro o que aprisiona ela. Então, vamos olhar para o nosso protagonista, você. Eu quero que você se observe como se fosse um personagem num documentário. Pense nos momentos em que você se sentiu travado, confuso, perdido. Pense naquelas decisões que você adiou porque não tinha certeza se estava no caminho certo. Pense nas vezes em que acordou com um nó no estômago, sentindo que existia algo maior para fazer, mas sem saber por onde começar. Essa é a primeira fase da jornada, quando você percebe que está em uma situação que não deseja, mas ainda não sabe como sair dela. É aqui que o propósito começa a emergir, mesmo que silenciosamente. E esse despertar é desconfortável. Ele incomoda. Ele escancara a verdade. Você se acostumou a sobreviver quando deveria estar avançando. Mas o despertar não é suficiente. Reconhecer a prisão não abre a porta. É apenas o primeiro passo. O que acontece em seguida é a escolha do propósito definido, e esse é o momento que divide quem tenta de quem conquista. Hill analisou centenas de pessoas que alcançaram um sucesso extraordinário, e descobriu que todas, sem exceção, tinham um propósito tão claro que poderia ser escrito em uma única frase. Não era apenas um desejo. Era uma decisão. Uma determinação. O compromisso absoluto de se mover naquela direção, independentemente do tamanho dos desafios. E é aqui que eu quero que você comece a visualizar a mudança dentro de si. Imagine que o propósito é como um farol aceso no meio de uma tempestade. Não importa o barulho das ondas, o vento, a chuva, o caos, enquanto aquele farol estiver aceso, você sabe para onde remar. E é por isso que tantas pessoas fracassam, não porque são incapazes, mas porque remam no escuro, mudando de direção cada vez que uma nova onda aparece. Propósito definido é direção permanente.
Agora, vamos mergulhar nas 4 fases cruciais dessa jornada interna. Eu quero que vocês acompanhem cada uma com atenção, porque é aqui que o mapa mental começa a ganhar forma. A primeira fase é o reconhecimento da prisão mental, o momento em que você percebe que sua vida não está alinhada com quem você sente que deveria ser. Hill dizia que o primeiro passo para a liberdade mental é a consciência. Essa consciência é como acender uma pequena chama num ambiente escuro. Você finalmente vê as sombras, vê os obstáculos, vê o caos que antes parecia invisível. E, mesmo que isso assuste, essa visão já é o início da libertação. A segunda fase é a escolha do propósito definido. Aqui, vocês começam a perceber que o propósito não é um simples desejo, como quero ganhar mais dinheiro, quero ter uma vida melhor ou quero ser feliz. Isso é apenas fumaça. Propósito definido é arquitetônico. É concreto, específico, mensurável. Ele descreve não apenas o que você quer, mas por que quer, como pretende conquistar e qual tipo de pessoa precisa se tornar para alcançar. Pense no propósito como um projeto de construção. Sem o blueprint, nada se sustenta. Com blueprint, até o impossível encontra estrutura. A terceira fase é a execução do plano, e é aqui que a mente humana é testada. Porque propósito sem ação é apenas poesia. Hill dizia, a fé e o propósito só produzem quando combinados com ação. E a ação exige coragem. Exige disciplina. Exige que você desafie suas próprias desculpas. Aqui, você começa a perceber algo que poucos aceitam. O mundo não te recompensa pelo que você pensa, mas pelo que você faz com o que pensa. E é por isso que tantas pessoas desistem nessa fase. O plano, no início, parece simples. Mas conforme os obstáculos aparecem, a mente fraca abandona. Já a mente forte se ajusta, se adapta, se reinventa. Porque ela entende que o plano nunca falha, quem falha é quem para cedo demais. E então chegamos à quarta fase, o ato final da persistência. A fase em que o protagonista enfrenta o maior inimigo de todos, o desgaste. A dúvida. O medo de que todo o esforço tenha sido em vão. É aqui que muitos se perdem. É aqui que a mente começa a inventar desculpas, começa a criar portas de fuga, começa a questionar tudo. Mas é justamente aqui que a filosofia de Hill se mostra imbatível. Ele dizia que a persistência é o poder que converte propósito em realidade, da mesma forma que o calor converte água em vapor. Sem persistência suficiente, nada ferve. Nada se transforma. Nada atravessa a fronteira da realização. Agora, eu quero que você visualize essa jornada inteira como uma cadeia de eventos dentro da sua mente. Primeiro, você desperta para a verdade de que precisa mudar. Depois, você escolhe o propósito que vai guiar seus passos. Em seguida, você traça e executa o plano, enfrentando tudo que aparecer no caminho. E, por fim, você desenvolve a persistência que mantém sua mente firme mesmo quando tudo parece dar errado. E sabe o que é mais impressionante? Todas as histórias de superação que você conhece, todas, seguem essa mesma estrutura interna. Não importa se estamos falando de milionários como Carnegie, inventores como Edison, exploradores, atletas, visionários ou pessoas comuns que superaram desafios gigantescos, todos passaram pela mesma jornada mental. Não existe exceção. E é por isso que esse vídeo não é uma história sobre outra pessoa. É a sua história. Porque o processo é universal, mas a batalha é pessoal. Agora eu quero que você imagine algo visual. Imagine que a dúvida é uma âncora. Toda vez que você tenta avançar, ela te puxa. Já o propósito é como cortar essa corrente. Ele não remove o peso, ele remove a ligação. O medo, por sua vez, é uma prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, cada vez que duvidou de si. Mas o propósito definido é a chave que destrói essa fechadura em mesmo que você ainda não saiba como usá-la completamente. E aqui entra a parte mais poderosa de todas, a fé. Não a fé religiosa, mas a fé definida por Hill, a capacidade de acreditar no propósito antes de vê-lo. Essa fé é o motor invisível da ação humana. É ela que sustenta o protagonista quando o plano parece falhar. É ela que mantém a chama acesa quando tudo ao redor tenta apagar.
É ela que transforma uma visão em destino. E agora nós chegamos ao ponto mais importante. Quando propósito e fé se unem, você se torna imparável. Eu quero que você sinta isso dentro de si enquanto respira mais fundo. Porque, nas próximas etapas do vídeo, nós vamos entrar na parte mais crítica da história, o momento de tensão absoluta. O instante em que tudo parece prestes a desmoronar. O momento em que a mente é levada ao limite. E é justamente ali que o protagonista descobre sua verdadeira força. Mas isso é o que vai acontecer no próximo capítulo. Existem momentos na jornada de qualquer pessoa em que não há mais como recuar. É como se a vida empurrasse você até a beira de um penhasco invisível, obrigando-o a decidir entre saltar para a transformação ou permanecer para sempre preso ao ciclo que tenta escapar. Nesse ponto, tudo se intensifica. As dúvidas ficam mais altas, as tentações mais atraentes, os medos mais persuasivos. E é aí que nasce o clímax, o confronto definitivo entre quem você tem sido e quem você pode se tornar. Durante toda a vida, você foi moldado por forças internas que raramente percebeu. Crenças herdadas, hábitos automáticos, medos silenciosos. Eles viveram dentro de você como vozes repetitivas, justificando procrastinação, adiamentos, desculpas perfeitas que pareciam racionais demais para serem questionadas. Mas agora, você chegou ao lugar onde não é mais possível ignorá-las. O caminho te trouxe exatamente para esse confronto. E é aqui, neste ponto, que a disciplina se revela não como uma habilidade, mas como uma escolha. Uma escolha que separa o comum do extraordinário. Napoleão Hill dizia que todas as pessoas enfrentam esse momento decisivo, a batalha interna entre o medo e o propósito. O medo fala primeiro, mais alto, mais rápido. Ele sussurra que é melhor esperar, que não vale a pena se arriscar, que talvez você não seja tão capaz quanto imagina. Ele cria cenários imaginários tão convincentes que o corpo acredita. A respiração muda. O coração acelera. O futuro parece uma ameaça. Mas o medo, apesar de barulhento, é raso. É um mestre em exagerar perigos e minimizar possibilidades. O propósito, por outro lado, é silencioso. Profundo. Ele não grita, não obriga, não implora. Ele apenas existe. E justamente por existir em silêncio, muitas vezes é ignorado. Mas quando você finalmente o escuta, quando percebe que ele é a bússola não apenas da sua vida, mas da sua paz interior, tudo muda. O clímax nasce nesse exato segundo, quando as duas vozes se encontram no mesmo campo de batalha. E essa batalha não acontece fora, nas circunstâncias. Acontece dentro. A mente se transforma em arena. De um lado, a voz condicionada pelo passado. Do outro, a voz convocada pelo futuro. E você, bem no centro, segurando as duas cordas, sendo puxado simultaneamente para a estagnação e para a expansão. É desconfortável. É confuso. É intenso. Mas é exatamente assim que as grandes transformações começam. Se você chegou até aqui, já percebeu que a disciplina não é sobre força bruta. Não é sobre acordar cedo, ser perfeito ou se cobrar até desmoronar. Disciplina é sobre clareza. É sobre decidir, todos os dias, que você não vai mais aceitar ser refém dos pensamentos que te diminuem. É sobre assumir a responsabilidade pelo próprio destino, mesmo quando isso significa decepcionar versões antigas de si mesmo. E então chega o momento crítico, o instante em que você precisa agir, mesmo tremendo. E é aí que a maioria desiste. Não porque não tem potencial, mas porque não suporta o desconforto do desconhecido. Só que tem um detalhe que Napoleão Hill insistia em repetir. É justamente nesse desconforto que a sua nova identidade começa a nascer. Acontece um rompimento interno. Uma espécie de explosão silenciosa. Você percebe que, apesar do medo, existe algo em você que não aceita mais viver pequeno. Algo que não suporta mais desperdiçar talento, tempo e propósito. Algo que finalmente acordou. E quando isso desperta, você entende o que tantas pessoas nunca entendem, que o clímax da vida não é um momento externo, mas uma decisão interna. É o segundo em que você decide que não vai mais negociar seus sonhos. É o instante em que você olha no espelho e percebe que o maior adversário sempre foi a sua própria hesitação.
E é aqui que o impossível começa a perder força. Você dá o primeiro passo, não porque está pronto, mas porque está decidido. E o segundo passo vem, não porque você sabe exatamente o caminho, mas porque confia que ele vai se revelar. Cada ação se torna uma declaração silenciosa ao universo: eu estou indo, custe o que custar. Esse é o clímax. O momento em que a mente se torna mais poderosa do que o medo. O instante em que você assume o comando da própria vida. A virada que transforma uma história comum em uma trajetória extraordinária. E agora que você chegou até aqui, uma pergunta se levanta no ar, mais forte do que todas as anteriores. Você está preparado para viver como a pessoa que nasceu para se tornar? Se sim, então respire fundo. Porque o capítulo final, o da consagração, está prestes a começar. O silêncio depois da vitória sempre parece estranho. Quase desconfortável. É como se a mente, acostumada a lutar, por um instante não soubesse o que fazer com a própria liberdade recém-conquistada. E é aqui que a maioria tropeça. Eles acham que o clímax da jornada é o fim, quando na verdade é apenas o nascimento de uma nova vida. Porque o verdadeiro desfecho não é o momento em que você vence, mas o instante em que você entende por que venceu. E ao longo de tudo que você ouviu, acompanhou e sentiu nessa história, existe um ponto que eu quero iluminar como um farol. Nada, absolutamente nada disso teria acontecido se o protagonista, assim como você, não tivesse encontrado um propósito definido. É curioso, porque quando olhamos para trás, percebemos que a trajetória inteira parecia caótica, cheia de desvios, quedas, medos e dúvidas. Mas quando um propósito surge, tudo aquilo que antes parecia um acidente ganha forma de preparação. Todos os obstáculos deixam de ser inimigos e passam a ser tijolos na construção da própria força. Foi por isso que Napoleão Hill insistiu tanto nessa ideia. Não porque era filosófico demais, ou motivacional demais, mas porque é matemático demais. O propósito é um vetor. Ele aponta, direciona e condiciona todos os seus movimentos, mesmo quando você não percebe. E quando o protagonista finalmente entendeu isso, quando decidiu não apenas desejar, mas assumir a responsabilidade por seu destino, o resto da jornada se tornou consequência. Eu quero que você perceba a profundidade disso. Até agora, você viu medo, viu resistência, viu incerteza, viu falhas, viu riscos, e viu a persistência lutando contra tudo isso como um guerreiro que não aceita morrer. Mas agora, neste momento final, você vê algo maior, vê sentido. O propósito dá sentido ao sofrimento, dá estrutura à dor, dá direção ao sacrifício. Ele transforma cada segundo de desafio em investimento. Ele converte fraqueza em potencial. Ele redesenha o caminho que parecia impossível. E quando uma pessoa entende esse ponto, ela deixa de ser conduzida pela vida e passa a conduzi-la. É por isso que, nesse desfecho, o protagonista não apenas venceu uma situação específica, ele venceu a si mesmo. E esse é o triunfo definitivo. Essa é a consagração final. Quando ele percebe que tudo aquilo que o derrubou antes só existia porque a mente ainda não havia aprendido a obedecer a um propósito. A dúvida era forte porque o propósito era fraco. O medo era alto porque o propósito era baixo. A procrastinação dominava porque o propósito não estava definido. Afinal, quem não sabe para onde vai sempre se distrai com qualquer caminho. E quando ele finalmente assumiu o comando, a vida respondeu. Porque a vida responde àquele que sabe o que quer. Ela abre portas para quem tem clareza. Ela remove obstáculos para quem tem persistência. Ela entrega oportunidades para quem tem visão. Ela respeita quem tem propósito. E foi exatamente isso que você viu acontecer. Não houve mágica. Não houve sorte. Houve decisão. Houve intenção. Houve direção. Houve, sobretudo, compromisso com a própria evolução. Agora, nesse momento de fechamento, eu quero falar diretamente com você. Não como narrador, não como guia, não como analista dessa jornada, mas como alguém que acredita profundamente no potencial que você carrega. Este vídeo não termina aqui. O que termina aqui é apenas a antiga versão de você que não entendia o poder do propósito. A partir de agora, você tem uma escolha. Não uma escolha simbólica, não uma escolha teórica, mas uma escolha real,
concreta e imediata. Você pode voltar ao fluxo automático da vida, onde você acorda e repete padrões sem perceber, ou pode assumir o volante da sua própria história, definindo seu propósito de forma tão clara que nada consiga te desviar dele. E eu preciso te dizer uma verdade que Rio repetiu inúmeras vezes: você não precisa saber como tudo vai acontecer. Precisa apenas saber o que quer e por que quer. O como é sempre consequência. O universo, as pessoas, as circunstâncias, o tempo, tudo se organiza em torno da mente que se compromete. Rio chamou isso de a força invisível do propósito definido. E você acabou de ver essa força em ação durante toda a jornada. É aqui, neste exato ponto, que eu te faço um convite poderoso: compartilhe esse vídeo. Não por obrigação, não por costume, mas porque existe alguém, talvez alguém que você nem imagina, que está preso exatamente onde você esteve. Alguém que está vivendo no piloto automático, sufocado pela falta de direção. E você pode ser o farol que mostra o caminho. Quando você compartilha, você não está enviando um vídeo. Você está estendendo uma mão. Está entregando clareza. Está oferecendo uma oportunidade real de transformação. E antes de você ir, quero deixar algo que precisa ecoar dentro de você por muito tempo: o propósito define o destino. Não é opinião. É uma lei mental. Nada é mais poderoso. Nada é mais determinante. Quando você disser "é isso que eu quero para minha vida", e disser com convicção, com persistência, com foco e com a chama interna que não aceita derrotas, a vida vai se curvar. Agora eu te faço um último convite, não para sair do vídeo, mas para continuar essa jornada. Assista ao próximo episódio aqui do canal. Ele aprofunda ainda mais outro princípio essencial da filosofia de Napoleão Hill, e vai elevar sua mente a um nível de clareza que talvez você nunca tenha experimentado. Se você chegou até aqui, significa que você está preparado para o próximo passo. A sua nova história começa agora. E eu estarei aqui, capítulo após capítulo, iluminando o caminho.